Olá pessoas, bem-vindos ao B de Barbárie e hoje é dia de falar de Trópico de Câncer. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Carol que me deu esse livro. E foi uma história bem engraçada, porque um tempão atrás ela comprou esse livro, postou no Insta, e eu falei que queria ler. E aí ela guardou essa informação assim na memória. No dia do meu aniversário, ela falou: "Ah, eu tô indo pra aí, tô te levando um presente." Aí tudo bem, eu não sabia que era esse livro. Ela não foi, deu um problema lá, o almoço na casa da sogra dela queimou, teve que fazer de novo e ficou muito tarde pra ela ir. Aí tudo bem. Aí um dia eu encontrei ela no bar, ela me mostrou uma foto e falou: "Tá vendo esse lacinho aqui, ó, que tá na estante do meu quarto?" Eu falei: "Ah, é o seu presente." Aí eu falei: "Meu, não acredito que você tá me mostrando isso. Eu morro de curiosidade pra saber o que é." Ainda mais depois de ver que parecia um livro, né? Aí tudo bem. Aí ela disse: "Não, mas não tem problema, eu vou na sua casa, tal, aí eu vou te levar." Aí o pessoal veio aqui em casa, ela veio, ela falou: "Bah, eu esqueci seu livro." Aí eu falei: "Não, não tem problema, deixa pra próxima." Eu sei que nessas idas e vindas, meu aniversário foi em setembro e ela me deu esse presente em abril. Mas aí eu também não lembrava que eu tinha comentado com ela que eu queria esse livro. E aí eu disse: "Nossa, eu gostei muito. Como você sabia?" Ela falou assim: "Você comentou na minha foto que queria. Aí eu te dei o meu." E eu achei muito fofinho isso. E ela ainda, o namorado dela ainda fez uma ilustraçãozinha aqui, ó, de aproveite a leitura. Eu achei muito fofinho. Obrigada, Carol. Bom, passando a parte afetiva do livro, agora vamos falar sobre ele. Existe um grande burburinho sobre esse livro do Henry Miller ser um livro erótico, ser um livro pornográfico. Assim, eu não sou ninguém para classificar, mas o que eu acredito é o seguinte: tanto o livro erótico quanto o pornográfico, eles vão descrever certas cenas de envolvimento sexual e tudo mais. Nesse caso, não é isso que acontece. O que acontece é que o Henry Miller, ele é muito escrachado, sabe? Não é que ele fica descrevendo cenas longuíssimas de sexo. Ele usa muitas palavras ditas chulas para falar coisas básicas às vezes, sabe? Ele consegue fazer uma metáfora envolvendo isso que acaba parecendo muito pesado, mas nem sempre realmente é. Eu acho que o que é realmente pesado aqui nesse relato, que é um relato autobiográfico, então o que acontece? O Henry Miller, ele trabalha nos Estados Unidos, aí ele fica puto com a vida que ele tem lá, ele trabalha num jornal, e ele decide então ir pra Paris. Dá pra perceber que Paris era uma rota comum, né? Eu falei já do livro do Hemingway, em que ele também morou em Paris há alguns anos. E aí ele vai morar em Paris durante esse livro, e aqui são meio que as histórias dele. Diz no prefácio que ele sequer pediu o salário dele, tipo, o último salário dele. Ele não ficou lá pra receber, ele foi embora sem nada no bolso. E aí é legal comentar. Na época, ele era casado com a June Miller. Eu não sei se todo mundo conhece ela, mas ela tá num livro muito famoso da Anais Nin, que eu também já li há muito tempo atrás, que chama Henry e June. Nesse livro, a Anais Nin fala sobre o relacionamento que ela tem tanto com a June, tanto quanto com o Henry. E não é um relacionamento de amizade, é um relacionamento amoroso. O que o relacionamento deles era na época, a gente pode chamar de um relacionamento aberto hoje em dia, né? Na época eles não sabiam o que chamava assim, mas era o que eles praticavam. A June, então, ela fica nos Estados Unidos. E aqui nesse livro ela vai ser chamada de Mona. É ela que envia dinheiro pro Henry. Então várias vezes você vai ver o Henry falando que pagou uma prostituta com o dinheiro da mulher dele e tal. E aí nesse caso eu vou dizer, não se sintam mal, porque o relacionamento deles é aberto. Então eu acho que vale muito a pena ler esses dois livrinhos pra você ter uma visão mais tridimensional dos personagens. E quem faz o prólogo desse livro aqui, então, é a Anais Nin, que na época era amante dele na Europa, se eu não me engano. Ela até comenta que a escrita deles é muito parecida com aquela história do rei que saiu sem roupa. Que veio um cara, enganou o rei, disse que ia dar a melhor roupa pra ele, deixou ele pelado. E aí ele falou que só quem era digno poderia enxergar a roupa. E aí teve um menininho na multidão que falou: "Ah, o rei tá pelado." Ou seja, o Henry Miller é esse menininho, entendeu? O problema de não terem gostado do livro dele na época é exatamente porque ele levantou dele e falou: "Olha, estão todos pelados." E a sociedade não queria ouvir isso. Essa obra, então, ela é muito movida pelos acontecimentos da vida do Miller. Ela não tem um eixo temático, ou seja, ela não se propõe a contar a história de alguma coisa.
É bem ir contando o que vai acontecendo durante os dias do Miller. Eu gosto muito dessa história, principalmente porque ela tem o mesmo tema, assim, forte, que tem em Bukowski, em Kerouac, em Burroughs, que é a miséria humana. Eu não sei porquê, mas eu adoro ler livros sobre isso, porque a gente acaba refletindo muito sobre muitas coisas, sabe? Então, durante essa estadia em Paris, não é que a mulher dele mandava muito dinheiro pra ele, mas o dinheiro que ela mandava era bem pouco. E ele queria beber, ele queria transar, ele queria dormir. O que acontece? Ele acaba às vezes passando fome, às vezes não tem onde dormir. Então é uma experiência muito interessante de você ler, sabe? Sabendo que ele tinha uma casa, que ele tinha algo fixo e que ele preferia morar em Paris daquele modo do que voltar para os Estados Unidos e ter uma vida comum, sabe? Então é um ponto de vista muito bacana. Com relação à edição, essa edição aqui é da Ibrasa. O que eu achei ruim são dois fatores. Um, que as partes em francês não estão traduzidas. Isso tá acontecendo em muitos livros meus desses últimos 2 meses. Eu não sei o porquê as pessoas publicam desse jeito, sabe? De verdade, quantas pessoas pegam esse livro no Brasil e sabem ler francês? Então, assim, algumas coisas eu fui lendo e fui deduzindo. Algumas eu pulei porque não tinha, sei lá, achei que não faria diferença. Algumas eu cheguei a pesquisar. Mas eu acho que isso devia vir com a nota de rodapé ou algo do tipo. Uma outra coisa engraçada é que essa edição é bem antiga. Então, as próprias gírias do Henry Miller, elas são traduzidas para um português antigo. Eu até anotei aqui um exemplo. Por exemplo, quando ele quer dizer puxar o saco de alguém, ele fica lambendo a bunda. Eu não sei se isso é comum em outros lugares do Brasil, mas aqui a gente diz puxar o saco mesmo, a gente não diz que é lambendo a bunda de ninguém. Mas tem umas gírias bem antigas, você demora um pouquinho pra pegar o que ela quer dizer, mas é porque a edição é antiga, eles não tinham como prever as gírias, não é mesmo? Tem uns fatores bem delicados aqui, como eu acho que quando a gente vai problematizar todas as obras de Bukowski, da geração beat de maneira geral, tem coisas bem delicadas, sabe? Porque ao mesmo tempo que esses homens costumam aceitar a mulher como um ser que tem desejos sexuais, existem momentos em que você para e pensa, caramba, eu acho que isso aqui não tá certo. Ou, por exemplo, às vezes você lê uma passagem e às vezes ela é bem rápida, mas você fala, meu, isso é um estupro. Então, assim, tem passagens assim, bem problemáticas. Infelizmente, isso tá muito atrelado a essa coisa da vida miserável, sabe? A gente vai ver muito isso em livros desse tipo. O que não me incomodou tanto nesse livro, em relação a isso, foi porque esse tipo de passagem aconteceu uma única vez, foi bem breve e ainda foi bem ambígua. Então, a questão é, a gente vai ver esse tipo de passagem provavelmente aos montes em livros da geração beat. A gente tem que lembrar aquela coisa, não é que não fosse estupro naquela época, mas as pessoas não tinham a percepção de que isso era estupro, de que você fazer sexo sem, não o sexo sem o sentimento de você ir lá e obrigar as pessoas a fazer sexo com você, mas no sentido de a pessoa estar bêbada, sabe? Esse tipo de coisa não era visto como estupro, até porque estavam todos bêbados o tempo todo. Então eles não achavam anormal isso. E é esse tipo de coisa que a gente vê aqui. Porém, eu gostei muito desse livro. Eu fiquei muito feliz porque eu vi no canal da Tati Feltrin que o correto é você ler o Trópico de Câncer, aí você lê a trilogia da Crucificação Rosada, que é os Sexos, o Nexus e os Biplexos. Eu não sei a ordem, vou deixar aqui na ordem na tela pra vocês. E eu lembro que eu tava procurando e não tava achando, e acompanhando as letras, por mais que tenha feito uma edição meio carinha, ela relançou a primeira edição dessa Crucificação Rosada, então a gente vai ter a oportunidade de ler, vai ter a oportunidade de comprar. E aí depois de ler a Crucificação Rosada, a gente lê o Trópico de Capricórnio. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra ajudar aqui no canal e na divulgação. Se você gostou mais ainda, se inscreve pra receber os próximos conteúdos que eu vou produzir aqui. E eu vou deixar mais 2 videozinhos aqui, despretensiosamente, caso você queira entrar e dar uma olhadinha. Um beijo e até a próxima.